A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então pegue sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos já no capítulo final do capítulo 22 e o capítulo 23. Estamos falando dos desafios que Jesus encontrou em Jerusalém com relação aos fariseus, saduceus e aos governantes, e também as denúncias que Jesus vai fazer nesse capítulo 23, que é a preparação para o seu grande discurso, que vai englobar o capítulo 24 e 25. Então, fechando o capítulo 22, existe mais um desafio. Só que esse desafio quem faz são os saduceus. Os saduceus, eles se diferenciavam dos fariseus por algumas questões. Primeiro, que os saduceus eram os responsáveis pelo templo. Os fariseus eram escribas, eles eram responsáveis pela lei e pelo ensino. Os saduceus eram os sacerdotes, eles eram do templo, eles eram do sinédrio. E existia uma diferença de crença em relação aos fariseus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, eles negavam a ressurreição. E para ridicularizar a doutrina da ressurreição, eles apresentam um caso hipotético. Eles inventam um caso para Jesus, dizendo aí do caso de uma mulher que se casa com sete irmãos, e porque quando se casa e não tem filhos, o outro irmão é obrigado a se casar. E assim foi, e ela se casa com os 7. E eles perguntam então, quando ressuscitar, de quem ela será esposa? Jesus respira fundo e ele demonstra que eles estão errando, grandemente errando. Primeiro, porque eles desconhecem a Escritura. Segundo, porque eles desconhecem o poder de Deus. A vida futura não é a continuação desta vida que nós temos aqui. Não é. É uma vida diferente. Porque se ela for igual a essa vida aqui, não tem sentido. Tem sentido que ela seja diferente, que ela seja profunda, que ela seja espiritual. Então não tem nada a ver essa história de casar aqui, casar lá. Isso não existe, porque a realidade será nova, será transformada. As pessoas não se darão em casamento, não se casarão. Não é isso. E ele explica o seguinte: olha, vocês não conhecem a Escritura. Como Deus apresenta a ressurreição na Bíblia? Esta é uma verdade bíblica. Por quê? Porque ele diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Eu não fui o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Ou seja, Abraão, Isaque e Jacó são vivos e não mortos. Por quê? Ressurretos lá no momento da ressurreição. Então, Deus é Deus de vivo, e a Bíblia está dizendo isso, e a palavra está dizendo isso, e as Escrituras estão dizendo isso. Não é ele, não é este ou aquele, é a palavra de Deus, porque existe uma realidade em relação à ressurreição. Ela existe, ela está prevista na Bíblia, ela está explicada na Bíblia e ela está defendida na Bíblia. Portanto, eles estão errados. Primeiro, por desconhecer. Segundo, desconhecer as Escrituras. Segundo, por desconhecer o poder de Deus que transforma todas as coisas. Logo em seguida vem um intérprete da lei, portanto um escriba, portanto alguém que conhece a lei, e ele faz uma pergunta inusitada para o Senhor. Ele diz: qual o maior mandamento? Bom,
qual o maior mandamento? Mas se ele não é estudioso da lei, então ele não sabe qual é o mandamento, o maior mandamento. Ele diz, olha, o centro de todos os mandamentos está em Deuteronômio 6,5. Amarás a teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. O que quer dizer isso? Eu vou ter que amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu sentimento, de toda a minha mente, de todo o meu conhecimento, de toda a minha alma, de todo o meu fôlego. Amar a Deus de todo o coração, alma e mente quer dizer amar a Deus completamente e perfeitamente. Este mandamento, Deuteronômio 6,5, eles já entendiam. Este é o primeiro mandamento. Só que ele diz o seguinte, e outro do mesmo nível é o de Levítico 19:18. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos estão toda a lei e todos os profetas. Em outras palavras, tudo que se escreveu até agora nas Escrituras, nas Sagradas, na lei, Pentateuco, nos profetas, está centrado em dois mandamentos. Um, de amar a Deus, e o segundo, que é semelhante ao primeiro, de amar o próximo. Se o próximo é imagem e semelhança de Deus, porque o homem é imagem e semelhança de Deus, amar o próximo é amar a Deus. Como você diz que ama a Deus se não ama o próximo? Se o próximo é imagem e semelhança de Deus. Então você não ama a Deus. Portanto, esses dois mandamentos são os mandamentos que resumem toda a lei. E o intérprete, então, se maravilha, as pessoas se maravilham, porque ninguém havia explicado desta maneira. Agora, depois, quando todas essas perguntas, depois que fariseu, herodiano, saduceu, intérprete da lei, depois que todos eles fazem as perguntas, ele faz uma pergunta, ele faz um questionamento. Para vocês, quem é o Messias? E aí eles se batem todos, porque é filho de Davi, porque é isso, é aquilo. Eles tinham uma ideia errada do Messias. A ideia, a visão deles era diferente da realidade. Eles tinham uma visão muito pequena do Messias. Eles achavam que Messias era um guerreiro filho descendente de Davi, como Davi foi guerreiro e que iria libertá-los. Mas isto é uma visão muito pequena de Deus. A realidade do Messias é muito superior. Ele é mais do que um filho de Davi. Porque ele é filho de Davi segundo a carne. Mas, segundo o Espírito, ele é filho de Deus. Ele é tanto divino quanto humano. E segundo o Salmo 110, no Salmo 110, Davi chama o seu filho de Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor: eu colocarei os teus inimigos por escabelo de teus pés. Ou seja, eu vou dominar os teus inimigos. Então ele pergunta, mas espera lá, como assim ele é filho de Davi, se Davi o chama de Senhor? Então a identidade do Messias é muito maior do que simplesmente um descendente de Davi. Sim, segundo o humano, ele é filho de Davi, mas segundo o Espírito, ele é Senhor. Portanto, a visão deles era muito limitada, era deficiente. O verdadeiro problema dessas pessoas é que eles tinham uma resistência espiritual, porque isso tudo já estava explicado. Eles é que não queriam ver. O orgulho deles dificultava o reconhecimento da verdade. Então, o problema deles não era de falta de conhecimento, porque eles tinham as Escrituras. Eles eram mestres das Escrituras. Por que eles não entenderam isso? Porque eles eram orgulhosos.
Eles eram incapazes de reconhecer o cumprimento das Escrituras porque eles tinham um problema moral. Eles tinham um problema de aceitar o que a palavra estava dizendo. Eles querem que Deus seja como eles acham que Deus é. Eles querem que o Messias seja como eles acham que o Messias deve ser. Mas não é assim que funciona. Deus faz as coisas em acordo com a vontade dele. Havia em toda a Escritura, em todos os profetas, uma sinalização de quem seria o Messias. E eles, mesmo sendo mestres da lei, não entenderam isso quando se depararam com o Messias. Por quê? Porque eles queriam que o Messias fosse igual ao que eles queriam que o Messias fosse, e não segundo a vontade de Deus. Isso é orgulho. Isso é um problema moral. Então vem o capítulo 23, em que o Senhor começa agora a denunciar os escribas e os fariseus. Nesse capítulo, Mateus conta uma crítica, uma denúncia pública de Jesus e uma denúncia severa contra os escribas e contra os fariseus. Jesus está condenando a hipocrisia religiosa, a falsa religiosidade deles. Tudo bem, Jesus entende que os escribas e os fariseus tinham uma posição legítima como sacerdotes e intérpretes da lei. O problema é que eles não faziam o que eles tinham que fazer. Eles interpretavam errado a lei. Jesus denunciou o distanciamento daquilo que eles ensinavam com o que eles praticavam. Eles exigiam das pessoas o que nem eles faziam. Eles não estavam dispostos a fazer, mas as pessoas tinham que fazer. Era exigido deles. Então, essa passagem, ela vai nos ensinar que a autoridade espiritual de uma pessoa exige integridade desta pessoa. E que o exemplo vale mais do que a palavra. Uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu faço. E o que é que vale mais? O que vale mais é o que eu faço, não o que eu digo. Os fariseus buscavam um reconhecimento público. Eles queriam lugares de honra, título de mestre, saudação especial. Oh, rabi, rabi, nas praças, cumprimentos demorados, né? Muita pose, muita honra, vestes toda cheia de enfeites e penduricalhos. Isto é exaltação pessoal. Isto é arrogância. Isto é orgulho. Jesus ensina que a grandeza de uma pessoa está no serviço que ela presta e não naquilo que ela acha que é importante para ela. Porque Jesus ensina que aquele que é exaltado, que se exalta, que se acha arrogante, orgulhoso, este será humilhado. E os humildes, estes serão exaltados. Então é isso que o capítulo 23 está trazendo para nós. E aí Jesus, desta denúncia, ele começa com os chamados ais. Ai de ti é não uma situação de maldição, não. Ele está apresentando um futuro negativo da pessoa. Então, existe aqui uma coisa de que Jesus está vendo qual é o futuro desta pessoa. Ai de vocês, porque vocês terão este futuro triste se vocês continuarem assim. O primeiro ai, Jesus fala de que eles fecham o reino aos outros. Eles não entram porque eles estão errados. Mas, ao mesmo tempo, eles fazem uma coisa pior do que não entrar. É não deixar que outros entrem.
Eles afastam as pessoas de Deus. Eles fingem orar, eles dilapidam o lar das viúvas, eles forjam as coisas. Portanto, eles não são um bom exemplo. Eles não entram no reino e não deixam que outros entrem no reino. O segundo ai, Jesus diz que tem uma coisa que eles fazem bem feito, que é converter as pessoas. Então, eles vão atrás, eles andam, eles convertem, eles falam, mas o resultado desta conversão, eles são eficientes nisso, mas o resultado dessa conversão não é coisa boa para os convertidos. Os convertidos estão num sistema corrompido, de uma situação 2 vezes, 3 vezes pior do que eles estavam antes. Por que isso? Porque o conteúdo das lições eram degradadas, eram erradas, eram corrompidas. Eles tinham um zelo, mas eles não tinham verdade. Eles tinham que agir em acordo com a verdade, mas eles não faziam isso. O terceiro ai, ele fala sobre a manipulação que eles faziam dos juramentos. Eles criavam juramentos e diziam, não, esse juramento é obrigatório. Ah, não, esse juramento não é obrigatório. Então, jurar pelo templo não é obrigatório. Mas se você jura pelo ouro do templo, aí é obrigatório. Mas espera lá, o que é maior, o templo ou o ouro que está ali dentro? O altar não é maior do que a oferta que está sobre ele? Quem está presente no templo, ou deveria estar presente no templo, não é maior do que todas essas coisas? Então, dependendo da conveniência para eles escapavam da responsabilidade moral. Ah, não, isso não é obrigatório, essa jura não é obrigatória. Ah, não, essa jura é obrigatória. Porque era conveniente para eles mudavam a regra de acordo com o que fosse mais vantajoso para eles. A obediência, amado, ela é pura e simples. Obedecer. Não tem criação mirabolante aqui. E eles faziam isso. O quarto ai é que eles tinham detalhes que eles diziam importante. Não, o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, são essas ervazinhas, tem aqui a fotografia delas. Isso é importante. O dízimo disso você tem que dar. Ok, mas e a justiça? E a misericórdia? E a fé? Isso não é importante? Então, as coisas pequenas, o detalhe que era insignificante, eles diziam que eram importantes. Mas eles negligenciavam o que era importante. E o que era importante? A justiça, a misericórdia, a fidelidade. Jesus fala, ele chega a falar, né? Vocês coam um mosquito e engolem o camelo. Quer dizer, vocês ficam se preocupando com picuinha, com coisa pequena, e vocês acabam, né, engolindo um camelo. Aqui, ó, a fotografia de um camelo e um mosquito na ponta do nariz do camelo. Quer dizer, eu tiro o mosquito, mas eu engulo o camelo. Como é isso? Outro ai era em relação à pureza exterior. Eles ficavam criticando. Ah, porque copo limpo, louça limpa, mão limpa, não sei o que, não sei o que. E eles diziam assim, mas espera um pouquinho, vocês estão se preocupando com o copo limpo por fora? Mas e o copo limpo por dentro? E o que vem de dentro não é mais importante do que a aparência externa? Então essa aparência externa, essa aparência religiosa, ela tem que refletir o interior limpo, o interior religioso correto, espiritual. Eles eram cheios de ambição, de egoísmo por dentro. Mas a espiritualidade, irmão, a espiritualidade, amado, não é só aparência. A espiritualidade é conteúdo, é o que tem por dentro, é o que sai da tua boca, não o que entra nela. Jesus já tinha dito isso. E ele, de novo, ele fala sobre isso. O próximo ai
ele o chama de sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Sepulcro é um túmulo. Caiado é que eles pintavam de branco para dar um aspecto diferente, para que as pessoas vissem que ali tinha um túmulo e não pisassem nos ossos, porque era um lugar sujo, imundo. E ele diz: vocês são sepulcros caiados. Vocês são pintados por fora e cheio de podridão e coisa morta por dentro. Por fora vocês parecem santos, mas por dentro, vocês estão cheios de morte, como um túmulo. Eles escondiam a corrupção moral. A aparência, meu amado, não é santidade. A integridade, ela tem que ser interna e externa. Por fora e por dentro, tem que refletir a mesma coisa. Jesus disse que eles eram hipócritas, pois eles disfarçavam o mal com a aparência de bem. O próximo ai, ele os chama de filho dos perseguidores dos profetas. E ele diz: vocês bem são isso mesmo. Porque vocês dizem: se os profetas existissem hoje, a gente não faria isso. Mas vocês fizeram com João Batista, estão fazendo com o Messias. Então vocês fizeram a mesma coisa e pior ainda. Vocês fizeram pior ainda. Eles honravam os profetas mortos, mas os vivos eles rejeitavam. Eles chegaram a rejeitar o maior profeta vivo, que estava diante deles, e eles se rebelaram contra. Portanto, eles tinham a mesma atitude espiritual dos seus antepassados, que perseguiram os profetas. É a mesma rebelião de sempre. A responsabilidade, amado, ela aumenta com o privilégio. A quem muito é dado, muito será exigido. E ele chega a falar sobre a morte. Ele cita Abel e cita Zacarias. Por que ele cita Abel e Zacarias? Abel, Zacarias, ou seja, eles mataram os profetas de A a Z. Eles mataram todos os profetas que puderam matar, perseguir, eles fizeram isso. Jesus, então, ele anuncia o juízo sobre Jerusalém com estes ais. Mas mesmo assim, Jerusalém, Jerusalém, ele sente tristeza por aquela cidade que está se recusando a responder ao maior chamado que Deus já tinha feito. Estava ali o Filho de Deus, fazendo um chamado pessoalmente. E eles estavam se rebelando. E eles fizeram com Jesus pior do que eles fizeram com os outros profetas. Qual é a consequência de tudo isso? Jesus usa a metáfora da galinha. Quem já viu uma galinha que tem os seus filhotes? O que ela faz? Quando ela vê que existe algum tipo de perigo, quando está chovendo, alguma situação, ela abre as asas e os pintainhos vão para debaixo das asas dela. Essa metáfora é a metáfora que Deus usa. Ele diz que Deus queria reunir os seus filhos como uma galinha reúne os seus pintainhos sobre as suas asas para salvar o seu povo. Essa condenação, meu amado, é resultado da recusa humana à graça de Deus. Tem uma consequência a recusar. Qual é a consequência da recusa? É a condenação. Porque para você tem duas opções. Ou você aceita e tem os benefícios, ou você rejeita e é condenado. Isso é explicado. Ninguém fica, sem saber o que vai acontecer. Eles não estão rejeitando mais um mestre. Eles não estão rejeitando mais um profeta. Eles estão rejeitando o próprio Messias. O Filho, o Filho de Deus. Portanto, prepara agora o discurso do capítulo 24 e 25. O resultado é que esta casa vai ser deixada deserta e Jerusalém vai ser destruída.
e tudo ali vai ser destruído. Amém, amados? Bons estudos.